Nizam, profundamente preocupada com o segredo que seu irmão Doruk guarda, sente a necessidade de encorajá-lo a contar a verdade para Bahar. A tensão entre os irmãos é palpável. Nizam, que sempre teve uma relação próxima com Doruk, está atormentada pela ansiedade de não saber como sua mãe reagirá ao descobrir o que está acontecendo. Incapaz de suportar essa carga emocional sozinha, Nizam toma a decisão de revelar à mãe que Doruk encontrou o pacote. Bahar, ao ouvir isso, sente seu coração acelerar e uma onda de pânico a invade. Ela imediatamente pergunta o que Doruk fez com o pacote e onde ele o encontrou. A urgência em sua voz é evidente, o que faz com que Doruk, confuso e assustado, hesite. Ele busca nos olhos de sua mãe uma resposta, temendo a possível decepção. "Você está brava comigo, mamãe?" pergunta ele com uma voz trêmula. Bahar, tentando esconder o desespero, responde que não está zangada, mas a preocupação transparece em cada palavra. Ela se ajoelha diante de Doruk, aproximando-se para tentar acalmá-lo, mas a angústia em seus olhos é inconfundível. Doruk, tentando se lembrar dos detalhes, responde que colocou o pacote na mochila e o levou para a escola, mas não consegue lembrar onde o encontrou. A confusão e a inocência na voz de Doruk deixam Bahar ainda mais aflita. A revelação de Doruk deixa Seida chocada, percebendo a gravidade da situação que antes parecia apenas uma preocupação infantil. Doruk, na sua inocência, explica que só queria brincar com o pacote, sem entender a seriedade do que havia feito. O desespero de Bahar é crescente, sua respiração se torna pesada, e ela luta para manter a calma diante dos filhos. Quando Doruk, com os olhos marejados, pergunta se fez algo errado, Bahar, com lágrimas nos olhos, não consegue esconder a verdade. "Sim, filho, você fez. É a pior coisa do mundo", responde ela, sentindo o peso das palavras e as consequências que virão. Doruk, sentindo-se culpado e percebendo a gravidade da situação pela primeira vez, implora para que a mãe não fique brava com ele. Bahar, lutando contra o turbilhão de emoções, tenta controlar suas lágrimas e explicar que está brava porque ele não lhe contou antes. Ela então adverte firmemente os filhos: qualquer coisa que encontrarem em casa e que não seja deles, devem contar imediatamente para ela. Assustados e com o coração apertado, Nizam e Doruk prometem obedecer, temendo a repetição desse momento. Bahar, ainda processando a revelação, tenta entender quem poderia ter escondido drogas em sua casa. A mente de Bahar está a mil, revisitando os momentos dos últimos dias, tentando encontrar pistas que expliquem como algo tão perigoso entrou em sua vida. Seida, percebendo o olhar indagador de Bahar, reluta, mas acaba revelando que foi Bersan quem plantou as drogas. O choque e a dor tomam conta de Bahar, que ainda tenta assimilar como alguém tão próximo poderia ter feito algo assim. Seida pede, quase implorando, para Bahar não contar nada a ninguém, temendo as repercussões desse segredo sombrio. O ar na sala é denso, a tensão é quase palpável, quando Arif aparece batendo na porta. Preocupado com a movimentação e os olhares assustados das crianças, ele entra tentando entender o que está acontecendo. As crianças, ainda abaladas pelo que aconteceu, correm até ele e pedem que fique com eles, em busca de conforto e segurança. Bahar, reconhecendo o medo nos olhos dos filhos, concorda, agradecendo silenciosamente a presença de Arif, que sempre parece aparecer nos momentos mais difíceis. Enquanto ele cuida das crianças, criando uma bolha de normalidade em meio ao caos, Bahar revela a ele a terrível descoberta: alguém escondeu drogas em sua casa. Arif, surpreso com a revelação, tenta manter a calma enquanto processa a informação. Ele pergunta a Bahar se o responsável poderia ser seu pai, Yusuf, mas Bahar não tem respostas. Ela tenta ligar os pontos, mas tudo parece confuso e sem sentido. A preocupação de Arif se intensifica, e ele começa a revisar mentalmente todas as pessoas que poderiam ter acesso à casa de Bahar, buscando entender como chegaram a esse ponto. Enquanto isso, na casa de Seida, as crianças brincam inocentemente com as perucas coloridas dela, alheias à gravidade do que está acontecendo. O momento de tranquilidade é abruptamente interrompido quando Bersan liga para Seida. Ao ouvir o som das crianças ao fundo, Bersan, irritada, questiona Seida sobre o que está acontecendo, demonstrando sua frustração e revelando que algo a incomoda profundamente. De volta à casa de Bahar, o clima de tensão persiste. Ela decide ir buscar as crianças na casa de Seida, mas ao tentar se levantar, é tomada por uma fraqueza súbita. A visão de Bahar começa a escurecer, e ela desmaia nos braços de Arif, que imediatamente a coloca gentilmente no sofá, tentando reanimá-la. O desespero toma conta de Arif, que, embora mantenha a compostura, não consegue esconder a preocupação em seus olhos.
Bahar desperta ainda fraca, e agradece sinceramente a Arif por todo o apoio que ele tem dado a ela e aos seus filhos. Arif, após se certificar de que Bahar está bem, se despede, mas não antes de Bahar insistir em agradecer mais uma vez, reconhecendo o quanto sua presença tem sido crucial em momentos tão difíceis. Em um flashback, Bahar se lembra de um momento delicado com Sarp, quando ele, atormentado por um pesadelo perturbador, teve uma noite de insônia. Sarp, em meio à madrugada, contou a Bahar que sonhou que ela estava apaixonada por outra pessoa e que no sonho, ela estava doente e isolada em um quarto, enquanto ele, desesperado, tentava alcançá-la sem sucesso. A lembrança traz um sorriso melancólico aos lábios de Bahar, que recorda como o confortou naquela noite, assegurando-lhe que nunca o trocaria por ninguém. A saudade e a dor da perda são intensas, e Bahar promete a si mesma que nunca permitirá que algo parecido aconteça novamente, jurando proteger seus filhos a qualquer custo. Na casa de Atice, o castigo de silêncio imposto a Sirin continua. Sirin, desesperada por um sinal de reconciliação, tenta se aproximar de Enver, buscando qualquer demonstração de carinho ou perdão. No entanto, Enver, ainda magoado e irredutível, mantém sua postura firme. A tensão na casa é palpável, e o silêncio entre pai e filha só aumenta a dor de Sirin, que tenta se redimir sem sucesso. Durante uma conversa na cozinha, Sirin entrega um presente a Enver, em uma tentativa desesperada de quebrar o gelo. Porém, antes que Enver possa reagir, Atice aparece, dizendo que vai pegar um copo d'água. Em uma tentativa de aliviar a situação, Enver transforma o presente de Sirin em um presente para Atice, que, sem saber da verdadeira origem, fica feliz com o gesto. Sirin, embora ferida, finge contentamento, mantendo a esperança de que a relação com seu pai se recupere em breve. Arif, percebendo a tensão crescente e querendo distrair as crianças, decide levá-las para comerem em uma padaria. Durante a refeição, o ambiente leve e descontraído ajuda a amenizar a pressão dos últimos acontecimentos. Nizam, contudo, não consegue deixar de mencionar que foi Doruk quem encontrou o pacote suspeito. A conversa rapidamente retorna ao tema das drogas, com Nizam reforçando que Seida já havia alertado Bahar sobre o pacote, destacando a gravidade da situação que enfrentam. Na casa de Seida, enquanto ela se arruma, cantando para aliviar a tensão que sente desde o telefonema de Bersan, Arif chega desesperado, batendo com força na porta. Seida, ao abrir, encontra Arif com um olhar duro e exigente. Ele quer saber, com urgência, quem colocou as drogas na casa de Bahar. Seida, surpresa pela raiva de Arif, inicialmente tenta fingir que não sabe de nada, mas rapidamente percebe que Arif não aceitará evasivas. Pressionada e sem muitas opções, Seida mente culpando Yusuf, o pai de Arif, e dizendo que ele plantou as drogas com a intenção de despejar Bahar e seus filhos da casa. A mentira pesa em sua consciência, mas Seida acredita que é a única forma de se proteger no momento. Arif, furioso, sai da casa de Seida, deixando-a preocupada com as possíveis consequências de sua mentira. Imediatamente Seida liga para Yusuf, avisando sobre a fúria de Arif e o que pode estar por vir, temendo que Arif tome uma atitude drástica. Yusuf, ao atender o telefonema, percebe o tom alarmante na voz de Seida e, preocupado, concorda em encontrar-se com ela o mais rápido possível. No entanto, ele ainda está confuso sobre o que exatamente aconteceu para desencadear tamanha raiva em seu filho. Seida, tentando acalmar Yusuf, promete explicar tudo assim que ele chegar ao seu apartamento, mas sabe que precisa ser cuidadosa para que sua mentira não seja descoberta. Na entrada do prédio, o encontro inevitável acontece. Yusuf e Arif se deparam um com o outro. Arif, ainda inflamado pela raiva, avisa seu pai que se ele repetir suas ações ou se envolver novamente em algo tão perigoso, não o perdoará. Yusuf, sem entender completamente a acusação, tenta argumentar, mas antes que possa responder, Seida aparece. Ela, percebendo a tensão e a possibilidade de tudo desmoronar, disfarçadamente dá dicas a Yusuf sobre o que está acontecendo, orientando-o a assumir a culpa para evitar um confronto maior com Arif. Sem muitas opções e ainda confuso, Yusuf concorda com o que Seida sugere e Arif, mesmo não totalmente convencido, decide ir embora, ainda carregando uma sensação de desconfiança. Logo após, Yusuf, intrigado e preocupado, questiona Seida sobre o ocorrido. Sentindo o peso de sua mentira, mas vendo que não pode voltar atrás, Seida o convida para subir até seu apartamento, prometendo contar tudo. Ela sabe que precisará ser persuasiva para convencer Yusuf a manter a história que inventou, enquanto tenta proteger a si mesma das possíveis repercussões. Na escola, em meio a toda essa tensão, Nizam tenta seguir sua rotina,
mas é evidente que os últimos acontecimentos a afetam profundamente. Na tentativa de distrair a mente, Nizam decide entregar um presente para Elif, uma colega de classe. O gesto chama a atenção dos outros alunos que observam com curiosidade, alguns até com um certo toque de inveja, o que apenas aumenta a sensação de que Nizam está tentando desesperadamente encontrar normalidade em meio ao caos. Enquanto isso, no hospital, Bahar, ainda abalada pelo desmaio anterior, está fazendo exames para garantir que sua saúde está em ordem. Nizam, tentando se manter forte por Doruk, lê contos para o irmão enquanto aguardam. As histórias que ela escolhe são cuidadosamente pensadas, refletindo de maneira sutil a situação difícil que sua família está enfrentando. A cada página lida, Nizam tenta distrair Doruk, mas as palavras que saem de sua boca são um lembrete constante da realidade que eles estão tentando escapar. Quando Bahar finalmente sai da sala de exames, ainda fragilizada, mas determinada, ela força um sorriso e diz a Nizam que fará uma refeição deliciosa para eles, tentando manter uma aparência de normalidade e tranquilidade. De longe, Jali e Sinan observam a cena com uma mistura de preocupação e admiração. Jali, visivelmente emocionada, comenta com Sinan que por mais que vivamos momentos felizes, o final é sempre inevitável, refletindo sobre a fragilidade da vida e das relações humanas. No caminho de volta para casa, Bahar recebe uma ligação da mãe de Elif, que menciona um relógio que Nizam deu para sua filha. A voz da mulher soa agradecida, mas também levemente curiosa, como se quisesse entender a motivação por trás do gesto. Bahar, educada, agradece a gentileza da mulher, mas ao desligar a chamada, vira-se para Nizam, agora com um olhar sério. Tem algo mais que você gostaria de me contar, Nizam? Pergunta ela, tentando manter a calma, mas claramente preocupada com os segredos que possam estar sendo escondidos. Nizam, sentindo o peso da culpa, hesita, mas antes que possa responder, elas passam pelo café de Arif. Bahar aproveita a oportunidade para perguntar a ele sobre o segurança de Hikmet, que havia comprado o computador de Nizam por um preço muito baixo, causando mais uma preocupação em sua já sobrecarregada mente. Arif, ainda irritado com a situação envolvendo as drogas e as mentiras que cercam sua família, reage de maneira brusca. Ele repreende Nizam por ter se envolvido na venda do computador, algo que Nizam fez sem entender completamente as implicações. Sentindo-se culpada e sobrecarregada pela constante pressão dos adultos à sua volta, Nizam começa a chorar, incapaz de segurar as lágrimas. Arif, percebendo rapidamente que foi duro demais, muda sua abordagem. Ele se ajoelha diante de Nizam, colocando as mãos em seus ombros, e com a voz mais suave, tenta confortá-la. Doruk, que observa tudo em silêncio, se aproxima, colocando o braço ao redor de Nizam em um gesto de apoio fraternal. Bahar, assistindo a cena, sente um misto de tristeza e gratidão. Ela agradece a Arif pelo apoio contínuo e decide que é hora de voltar para casa, onde poderão, pelo menos por um momento, tentar retomar a rotina. De volta ao lar, Bahar tenta tranquilizar Nizam, dizendo que tudo ficará bem e que ela encontrará uma maneira de recuperar o computador perdido. Ela percebe que mais do que nunca precisa manter a estabilidade emocional dos filhos, que estão claramente fragilizados. Para animá-los, Bahar promete fazer a comida favorita deles, uma tentativa de resgatar um pouco da normalidade que parece tão distante ultimamente. Enquanto isso, na casa de Atice, o silêncio entre Enver e Sirin persiste, transformando o ambiente em um campo minado de emoções reprimidas. Sirin, desesperada para reconquistar o carinho de seu pai, tenta se aproximar novamente, mas Enver, ainda machucado pela traição da filha, continua a ignorá-la. Cada tentativa de reconciliação é frustrada, aumentando a frustração de Sirin, que não consegue entender como reconquistar a confiança de Enver. Atice, percebendo a tensão no ar, pergunta o que está acontecendo, mas Enver, tentando evitar um confronto maior, responde que está apenas tendo um momento de pai e filha. Atice, sem entender a profundidade do conflito, aceita a explicação e, por um momento, acredita que tudo está voltando ao normal. Sirin, no entanto, não consegue esconder sua dor. Frustrada e com o coração apertado, ela se senta no chão da cozinha e começa a chorar silenciosamente, deixando suas emoções fluírem, mas sem encontrar o alívio que tanto busca. Na casa de Bahar, a noite finalmente chega, trazendo consigo um manto de tranquilidade aparente. Bahar, exausta emocionalmente, coloca os filhos para dormir. Ela percebe, no entanto, que Nizam ainda carrega um peso na consciência, acreditando que merece ser castigada por tudo o que aconteceu. Com o coração apertado, Bahar se senta ao lado da filha e, acariciando seus cabelos, a consola. Ela explica que Nizam já se puniu o suficiente e que não há necessidade de mais sofrimento.
A voz de Bahar é suave e reconfortante, mas Nizam, com os olhos marejados, ainda luta para acreditar que tudo ficará bem. Neste momento, o som de uma batida suave na porta interrompe o momento. Arif aparece, segurando uma sacola, que entrega a Bahar sem explicar seu conteúdo. O olhar de Arif é sério, mas transmite um misto de apoio e preocupação. Bahar, sem fazer perguntas, aceita a sacola, agradecendo com um leve sorriso. Enquanto isso, na casa de Seida, Yusuf está furioso com ela, acreditando que por causa de suas ações precipitadas, Arif nunca mais olhará na sua cara. Ele exige saber por que Seida o colocou nessa situação, e ela, tentando se justificar, diz que fez o que precisava para se proteger, sem entrar em muitos detalhes. A tensão entre os dois cresce, mas Seida, determinada a manter seu segredo, evita dar mais explicações, deixando Yusuf ainda mais desconfiado. De volta à casa de Bahar, a cena de aparente tranquilidade logo se transforma em algo mais sombrio. Enquanto Bahar começa a cozinhar, tentando manter a rotina e aliviar a tensão do dia, ela sente uma forte tontura. As paredes da cozinha parecem se aproximar, e antes que possa chamar por ajuda, Bahar desmaia, caindo no chão com um baque surdo. A cena termina em um suspense angustiante, deixando a questão no ar. O que acontecerá a seguir?